Existem estradas onde não tem grade de proteção, não tem sinal de internet, não tem socorro, não tem nada. Se você cair, simplesmente acabou. Eu tô falando de estradas reais, usadas por pessoas reais todo dia. E eu vou te mostrar algumas das estradas mais perigosas do mundo. Estrada Zojila, Índia. Agora na Índia as coisas ficam um pouco mais sérias. O passo de Zojila fica no Himalaia, a mais de 3.500 metros de altitude, e é uma das poucas rotas que ligam a região de Ladakh ao resto do país durante o verão. Durante o inverno a estrada fecha completamente porque é impossível passar, mas durante os meses em que ela está aberta é um caos. A pista é estreita, tem terra na maioria das partes e sem proteção alguma nas laterais. Do lado direito você tem uma parede de rocha e do lado esquerdo um abismo com centenas de metros de altitude. E ela não é uma estrada tranquila não, ali passa caminhões pesados, ônibus cheios de passageiros, motos e carros de todo tipo. Dois veículos mal conseguem passar ao mesmo tempo. Quando dois caminhões se encontram no meio da subida, é uma negociação de nervos para ver quem vai recuar. Muitas vezes um deles precisa dar ré por quilômetros até achar um ponto que eles consigam passar. Acidentes acontecem com frequência, carros caem na ravina, a estrada derrete com o calor do verão e racha no frio. É um lugar extremamente perigoso para você trafegar. Estrada Skippers, Canyon, Nova Zelândia. Na Nova Zelândia existe uma estrada que as próprias locadoras de carro proíbem os clientes de dirigir lá. Se você alugar um carro na Nova Zelândia e for pego na Skippers, o seguro não cobre nada. Essa estrada foi construída durante a Corrida do Ouro no século XIX, cortadas na rocha à mão por mineiros desesperados. Ela tem menos de 3 metros de largura em vários pontos, é de terra e pedra solta, sem barreira nenhuma nas beiradas e passa por cima de ravinas profundas. O mais louco é que ela ainda é usada hoje. Tem tours turísticos que levam pessoas para lá em jipes, mas aí são guias especializados que conhecem cada pedra no caminho. Mas convenhamos que eu não ia confiar que um cara conhece a estrada, né? Infelizmente acidentes acontecem. Para motorista normal, amador, sem experiência naquela estrada específica, aumenta o risco de acidente. Mas, como eu disse, infelizmente acidentes acontecem, então é um lugar muito perigoso. O vento também complica muito. Em certos pontos da estrada, rajadas fortes podem desestabilizar o carro e fazer o carro escorregar, e se acontecer não tem para onde correr. Estrada Ferry, Paquistão. Essa estrada no norte do Paquistão leva até uma área de acampamento perto do Nanga, a 9ª montanha mais alta do mundo. É uma estrada de terra sem pavimentação, sem nada que te impeça de cair em precipícios de centenas de metros. A largura da pista mal comporta um veículo. Em algumas partes ela foi construída na beira exata de uma falésia, que para quem não sabe são aqueles paredões rochosos. Tem pontos onde você olha pela janela e não vê o chão, só o abismo. Turistas chegam a paralisar no meio do caminho de tanto medo, e dá para imaginar, né? E vale lembrar que lá não tem sinal de celular, então se acontecer alguma coisa, infelizmente não vai ter como pedir ajuda. Mas mesmo assim, muitos turistas visitam essa estrada para poder admirar a beleza que tem no topo das estradas, porque realmente a paisagem é muito bonita. Estrada de Taroko, Taiwan. Taiwan tem uma das costeiras mais impressionantes do mundo, mas também tem uma das estradas de montanha mais assustadoras da Ásia. A estrada da Garganta de Taroko passa por dentro de um desfiladeiro de mármore com paredes quase verticais dos dois lados. O problema não é só a estrada em si, é o que cai sobre ela. Taiwan fica numa região com muita atividade sísmica, terremotos e fenômenos naturais, e é constantemente atingido por tufões, ou seja, muito vento forte. E isso significa que as pedras caem nas estradas com frequência. E não são pedrinhas pequenas, né? São pedras grandes, pedras do tamanho de carros e às vezes até de ônibus, porque são rochas. Tem pontos da estrada onde você passa por baixo de túneis improvisados feitos de concreto para te proteger das pedras que caem da montanha. E mesmo com isso, acidentes por queda de rochas são comuns. A estrada é estreita, as curvas são fechadas dentro do desfiladeiro e ônibus grandes passam por ali toda hora. Quando chove, que é praticamente a metade do ano, a visibilidade cai muito e as paredes da garganta ficam escorregadias e instáveis. Estrada Guoliang, China. Essa estrada tem uma origem que é quase impossível de acreditar. A aldeia Guoliang na China ficava completamente isolada nas montanhas por séculos.
As pessoas só chegavam lá escalando pedras manualmente nos anos 70. Os próprios moradores da aldeia, sem nenhum apoio do governo, decidiram construir uma estrada por conta própria. Durante 5 anos, 13 aldeões escavaram a rocha com ferramentas básicas, sem maquinário, sem engenheiro, sem nada. O resultado é uma estrada de 1,2 km cortada dentro da parede de uma montanha, com janelas abertas no lado da pedra que dão para um abismo gigante. Ela é tão estreita que 2 carros não passam ao mesmo tempo, e tem partes onde a estrada passa por dentro de túneis tão pequenos que ônibus mal cabem lá. Hoje virou uma atração turística, óbvio, né? Todo lugar perigoso vira uma atração turística, inacreditável. Mas o que os turistas não percebem quando veem nas fotos é que ali embaixo das janelas da estrada não tem absolutamente nada, só queda livre. O asfalto foi feito na beira de uma falésia e as aberturas laterais existem para que os construtores conseguissem jogar fora os entulhos da escavação. Essa aqui eu acho que você deve conhecer, a Estrada North Yungans, na Bolívia, que é conhecida como a Estrada da Morte. Essa estrada na Bolívia foi chamada oficialmente de Estrada da Morte por uma razão bem direta. Ela tirava em média a vida de 200 a 300 pessoas por ano. A estrada liga La Paz, a capital da Bolívia, às regiões tropicais do país, descendo de quase 4.600 metros de altitude até menos de 1.200 metros em cerca de 60 km. Parece uma descida tranquila até você ver como que é a estrada. Ela tem menos de 3 metros de largura. Em boa parte do percurso não tem barreira, não tem grade, não tem nada na lateral. É só uma queda que chega até 600 metros. E para piorar, na Bolívia se dirige do lado esquerdo nessa estrada, ao contrário do restante do país, porque no passado era a única forma de 2 veículos conseguirem se enxergar nas curvas fechadas. Imagina você estar dirigindo para essa estrada e não enxerga nada que vem na sua frente, aí você vira na esquina, tem um ônibus. E o que faz? Sinistro. E também tem a névoa, que é constante nessa estrada. A chuva torna o barro escorregadio e a estrada não tem iluminação nenhuma. Acidentes eram tão frequentes que ao longo da pista existem cruzes marcando os pontos onde as pessoas faleceram. Em alguns trechos tem mais cruzes do que pedras. Hoje a estrada foi parcialmente substituída por uma rodovia moderna, mas ela ainda existe e é usada por aventureiros e ciclistas. Sim, ciclistas. Existem tours onde as pessoas descem de bicicleta de montanha pela Estrada da Morte. Estrada Karakoram, Paquistão e China. Ela é a estrada pavimentada mais alta do mundo. Ela passa por altitudes de até 4.700 metros, atravessando as montanhas Karakoram no Paquistão e entrando na China. Levou 20 anos para construir e custou a vida de mais de 900 trabalhadores durante a obra. O problema com essa estrada não é só a altitude, é tudo. Altitude, terreno instável, clima extremo e deslizamento de pedras. O básico que essas estradas têm. E também um tráfego pesado de caminhões carregando mercadorias entre os dois países. Os deslizamentos de terra bloqueiam e destroem trechos inteiros da estrada com frequência. Em 2010, o deslizamento criou um lago artificial que engoliu mais de 20 km da estrada. Levou anos para eles conseguirem uma rota alternativa. Além disso, a altitude causa problemas físicos, mesmo dentro do carro. Motoristas relatam dores de cabeça intensas, tontura e até perda de consciência em certos pontos. Ou seja, a estrada tem feitiço. E o ar rarefeito afeta o motor do carro também. Carros com carburador simplesmente param de funcionar nessa altitude. É bizarro. E tem mais. A estrada passa por áreas com tensão política entre Paquistão, Índia e China. Em certos trechos, você literalmente está no corredor entre disputas territoriais ativas. Estrada Passage du Gois, França. Quando você olha essa estrada, ela não parece ser tão perigosa assim, né? Tudo bem que ela tá meio que entrando no oceano, mas você já vai entender. Essa estrada conecta uma ilha ao continente. Por alguns horários do dia, você atravessa tranquilamente. O asfalto é normal, sem curvas malucas e sem abismo, né, do lado. Apesar de ter um oceano do lado, mas tudo bem. O problema é que a estrada fica submersa no mar por até 2 vezes por dia, dependendo da maré. Quando a maré sobe, ela sobe rápida e sobe muito. A estrada praticamente some. Os motoristas que calculam mal o tempo ficam presos no meio da estrada, no meio do mar. Os carros são engolidos e as pessoas precisam ser resgatadas. E houve casos de pessoas falecerem por afogamento. Essa estrada tem até alguns pilares que as pessoas sobem, porque não dá para prever exatamente quando o mar vai subir ou não. Então às vezes acontece do mar subir e as pessoas ficarem presas e não tem como voltar. Então elas sobem nesses pilares que ficam do lado da estrada, esperando a maré baixar ou esperando vir alguém resgatar elas.
As estradas que às vezes parece normal pega você desprevenido, né? Inclusive tem até estradas que são retas demais, acabam também causando acidentes, porque os motoristas acabam entrando em transe pela estrada ser reta demais e acabam caindo no sono e isso causa acidente, ou eles meio que acabam não prestando atenção 100% por ser 100% reta a estrada. Então não são só as estradas em montanhas que são perigosas, tem bastante estradas perigosas por aí. E essas estradas que eu citei são usadas todo dia e infelizmente acabam tirando algumas vidas. Então se um dia você pensar em uma dessas estradas, tome cuidado ou simplesmente não vá. E se inscreva no canal para você não perder nenhuma curiosidade e deixa o like para você ser recomendado sempre que eu postar uma curiosidade nova. E é isso, obrigado por assistir até aqui.